Fala galera, beleza? Eu sou o Caio e estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje não é tão legal, é um pouco triste na verdade. Eu vejo mais como um tributo. Pra você que não acompanha as notícias aí, não sabe, ontem faleceu o ator e dublador Orlando Drummond aos 102 anos. Ele é um dos grandes nomes artísticos aí do Brasil, viveu mais de um século, viveu muito bem, né? Inclusive, em entrevistas mais recentes dele, ele parecia estar muito lúcido, né? Para os 102 anos, a gente sabe que não é fácil chegar nessa idade da maneira que ele chegou, mas ele chegou sempre com muita alegria, sempre foi bastante homenageado em vida, e isso eu acho muito importante. E o Orlando Drummond é um dos maiores nomes aí também da nossa cultura geek, né? Porque deu vozes a diversos personagens que a gente acompanhava desde criança. Inclusive, foi referência para outros grandes dubladores, como por exemplo o Guilherme Briggs. Eu sempre que eu vejo uma entrevista do Briggs falando do Orlando Drummond, me deixa muito orgulhoso, porque dá pra ver que ele tem um brilho nos olhos para falar do Orlando Drummond e de como o Orlando Drummond foi receptivo com ele, né, em vida, e influenciou ele para fazer seus papéis, tal, tanto que ele deu a bênção para ele seguir alguns papéis que era do Orlando Drummond. E isso eu acho muito legal, essa relação, até porque tem diversos artistas que a gente só lembra quando vê nota de falecimento e nunca homenageia, assim, artistas gigantes, assim, do Brasil, que a gente acaba deixando de lado. Bom, mas o vídeo não é pra isso, não é pra ficar esse clima triste, é pra gente celebrar tudo que o Orlando Drummond fez em vida. Ele fez bastante coisa, e para isso eu separei 5 personagens icônicos do Orlando Drummond. E o primeiro que eu vou falar aqui é o Alf. Para quem não se lembra do Alf, ele é um alienígena que veio para a Terra aqui seguindo algumas ondas de rádio, e aí ele cai lá na casa dos Tanners e começa a ter essa vida aí de um sitcom americano. A série foi produzida de 1986 a 1990 e ganhou aí um spin-off que era animado, que na verdade mostrava a história do Alf antes de vir para a Terra, lá no planeta dele, o planeta Melmac, que aí rolou de 1987 a 1989. Os dois foram muito bem vistos pela crítica, tem muitos fãs, e nos dois as vozes que foram usadas aqui no Brasil foram a do Orlando Drummond. E antigamente os estúdios de dublagem, os grandes estúdios que traziam as séries, filmes e desenhos aqui pro Brasil, era um pouco mais maleável com relação à dublagem, então o ator tinha um pouco mais de liberdade para colocar o seu jeito ali nos personagens. Inclusive o jeitão do Alf, quem colocou foi o próprio Orlando Drummond. E um traço muito marcante das dublagens do Orlando Drummond, na minha opinião, é que o jeitão que ele faz, todos os trejeitos que ele encaixa ali dentro dos personagens, na minha opinião, acaba ficando muito melhor do que as vozes originais. Não sei se é por criação, da gente vê isso desde pequeno, mas ele enquadra muito bem. Você olha aquela figura, você automaticamente já associa a voz e a todos os trejeitos que o Orlando Drummond fazia nas dublagens dele. Eu descobri uma coisa quanto a comer quebra-cabeças. Uma hora depois a gente tá com fome outra vez. Alô? É da pizzaria? E o próprio Guilherme Briggs falou em uma vez em entrevista que o Orlando Drummond resolveu dar uma voz mais assim, eu sou péssimo em imitar, tá? Mas resolveu dar uma voz um pouco mais nasalada, acho que é a nasalada que fala, que é tipo nasal, como se fosse um pouco saindo do nariz, por causa do enorme nariz do Alf, que parece o meu um pouco, ó. Quando vocês me olham de perfil dá pra ver que eu tenho uma napa muito grande. Então ele resolveu fazer essa brincadeira aí com a imagem do personagem. Ele olhou e falou, bom, a voz vai ser mais ou menos assim. E saiu aquela beleza que a gente viu em Alf. Pra quem não se recorda de Alf, a gente tem um final lá, né, que ele é capturado pelo exército, e aí acaba a série. Até ofereceram pra ter uma continuação, pelo menos um final, e não tivemos. Aí em 2018 anunciaram que teria uma continuação para Alf, mas até agora tá no limbo, ninguém sabe se vai ou não um dia acontecer, mas bem que a Warner poderia trazer de volta o Alf aí, seria muito legal a gente ver um final digno pra ele, né? Até porque em alguns episódios lá da série do Alf, eles falam que se um dia o Alf for pego, ele vai ser morto e dissecado. Então é um pouco sombrio esse final aí. Outro personagem muito marcante do Orlando Drummond, mas que ele dividiu aí com diversos outros grandes dubladores também, é o Popeye. Na versão de 1960 a 1962, que foi dublado lá na Herbert Richards, ele deu a voz ao personagem. O Popeye, querendo ou não, é um ícone. Pra quem não conhece o personagem, ele saiu de uma revista em quadrinhos. Na verdade, ele era um personagem secundário de uma revista em quadrinhos. A personagem principal era a Olivia Palito, que existe um quadrinho lá que era The Oilers, os olhos. Então cada um era referente a algum óleo, né? Cada nome era referente a algum óleo.
e a Olivia era tipo azeite de oliva, tá ligado? Eu usava essa brincadeira aí e era a família Óleo. E um dos namorados da família Óleo, que era o namorado propriamente da Olivia, era o Popeye, que era esse marinheiro aí muito carismático. E o nome dele é uma brincadeira, né? É Popeye, tipo, olho pulado, tipo pop-up, assim. O pop é de, tipo, pop-up. Porque ele não tem um olho, né? Quando você olha no desenho principal, assim, então ele é meio assim, né? Então ele não tem esse olho. E é muito interessante que o Popeye influenciou muita gente, eu pelo menos, porque eu não como nada de salada, nada. Mas eu como espinafre porque eu assistia Popeye e falava, velho, eu vou ficar forte. Até hoje a única coisa verde assim que eu como com mais afinco é o espinafre, agora pelo fato de eu achar gostoso, mas comecei influenciado pelo Popeye. Ainda bem que a influência parou aí só no espinafre e nada de cachimbo. E pouca gente se lembra, mas o Popeye já teve um filme live action lá nos anos 80, onde ele era interpretado pelo Robbie Williams. E quem deu a voz para o personagem no live action aqui no Brasil foi também o Orlando Drummond. Então eu acho muito legal quando a gente tem um live action ou alguma outra adaptação em qualquer outra mídia, que eles mantêm o dublador que a gente é bem acostumado, assim. Apesar do Popeye ter tido diversos, eles ainda pegaram um dos dubladores do Popeye, né, que no caso era o Orlando Drummond, e colocaram também no live action. E o Orlando Drummond já dublou também um dos personagens mais enigmáticos aí, sombrios, das histórias dos desenhos. Se você nasceu aí nos anos 90, no início dos anos 2000, você com certeza já assistiu um episódio de Caverna do Dragão. Aquele desenho que contava a história das crianças que estavam numa montanha-russa ali num parque e acabaram caindo em um mundo mágico. Tinha até algumas teorias da conspiração que falava que ali era o inferno, que eles estavam mortos, e tinha toda aquela história que a gente já sabe, né? O que faz um pouquinho de sucesso é do diabo. Então sempre rola esse tipo de conversinha. E o vilão dava bastante pano pra manga, né? O Vingador parecia meio que o diabo, só que no caso ele só tinha um chifre, e teve a voz aí do Orlando Drummond. Tiamat, você encontrou seu mestre! O objetivo dele era continuar dominando aquele reino ali com a sua magia e reunir para ele todas as armas do poder que os principais tinham. Então tinha o escudo, o arco e flecha, tinha aquele bastão, todas aquelas armas lá que a gente via, a capa da invisibilidade, eu não lembro as 7 de cabeça, eram 7, né? Mas esse era o objetivo do Vingador, que era o personagem que teve a voz do Orlando Drummond. E assim como a série do Alf, Caverna do Dragão também teve o seu final em aberto. Inclusive algumas teorias apontavam que o Vingador era na verdade o Mestre dos Magos, então que os dois eram as mesmas pessoas, mas na verdade não. Depois de um tempo saiu um DVD de home video que tinha o último episódio em áudio que contava tudo que rolava, e esse episódio dá a entender que na verdade o Vingador é filho do Mestre dos Magos. Por isso que tem diversas passagens lá que o Mestre dos Magos fala, olha, nem sempre o Vingador foi ruim, ele só tá com um pouco de ódio, ele sabe aquela história do vilão que era uma pessoa boa e virou mal por algum acontecimento. Na verdade, todo vilão vira mal por um acontecimento, mas alguns já são propensos a ser mal. No caso do Vingador, é o que dá a entender, não, ele era uma pessoa boa, um bom guerreiro, que acabou se virando aí, indo pro lado das trevas. O próximo personagem ganhou mais uma versão recentemente. Eu tô falando do Pacato, ou do Gato Guerreiro, depende da visão que você vê ele. Esse é mais um grande personagem aí do Orlando Drummond, que foi o dublador na versão original do desenho. Lá na primeira versão, He-Man e os Mestres do Universo, que foi de 1983 a 1985. No total foram 2 temporadas e 130 episódios. Nesse papel ele já não falava tanto igual os outros, né? O Pacato é um pouco mais quieto, tem ali seus momentos de piada, tal, seu tremelique, mas também ganhou a voz inconfundível do Orlando Drummond, que me mandou muito bem novamente mais um personagem que mora aqui no nosso coração, né? Eu tenho a força! Nessa versão nova aí também, por mais que tenha gente que não tenha curtido, eu falei dela aqui no canal, mas uma coisa que virou unanimidade é a participação do Pacato lá na série. É muito legal a gente ver que, inclusive, o estúdio manteve um pouco daquela nostalgia, né? Eles colocaram o Guilherme Briggs para dublar,
mais um trabalho aí do Orlando Drummond que o Guilherme Briggs assumiu muito bem. E o último personagem não podia ficar de fora desse vídeo, né, gente? O Scooby-Doo. Essa é talvez a dublagem mais clássica do Orlando Drummond, que deu voz a esse cachorro aí que sempre esteve ali com a equipe da Mistérios S.A., investigando os crimes, ainda que do jeito dele, servindo de isca, comendo os biscoitos Scooby, ele sempre esteve ali, mesmo com todo medo, enfrentando fantasmas, monstros, que no fim ele descobria que não era nada. Mas tem algumas histórias aí por fora que você encontra monstros e fantasmas de verdade. Então teve diversas versões aí do Scooby-Doo e o Orlando Drummond dublou ele em 43 oportunidades, incluindo séries e filmes. Ele dublou o personagem de 1969 até 2013. Inclusive ele entrou pro Guinness Book como o ator a dublar mais tempo o mesmo personagem. Ele dublou por 35 anos o nosso querido Scooby-Doo. Sinistra que eu já vi. E rochosa. Com certeza, quando você vê o Scooby-Doo, imagino que na sua cabeça já vem a voz do Orlando Drummond. Não tem como a gente olhar pro personagem e não lembrar dessa dublagem clássica e épica que foi feita por ele. Inclusive depois, né, nas outras versões de Scooby-Doo, eles procuravam mais gente parecida com a voz do Orlando Drummond, que conseguia imitá-lo, do que a galera que conseguia imitar o Scooby-Doo original lá americano. Então a galera tentou manter isso aí de todo esse saudosismo, todo esse carinho que a gente já tinha pela dublagem do Orlando Drummond. Por isso até que o Guilherme Briggs está pegando bastante trabalhos que era do Orlando Drummond, né? Eu já falei dele aqui no vídeo algumas vezes, acabei de falar aí quando a gente falou de He-Man, mas ele é uma pessoa que gostava muito do Orlando Drummond e tem a bênção do Orlando Drummond, aprendeu muito com ele, inclusive fazia a voz ali dele, consegue chegar num timbre muito parecido, não dá pra gente falar que é igual, mas um timbre muito parecido. Bom, e além de todos esses personagens, tem outros personagens icônicos, né? Como o Puro Osso, o Sr. Coelho da Mansão Foster, o Corujão do Ursinho Pooh, ele já dublou Star Wars, X-Men, já dublou muita coisa, muitos filmes, aí Academia de Polícia é um clássico também. E não dá pra colocar todos aqui, eu resolvi separar apenas 5, mas tem diversos personagens icônicos. Talvez o mais icônico dele aqui pro Brasil, né, que mostrou ele pro Brasil, quem que era o Orlando Drummond, acho que o principal papel dele é o do Seu Peru, lá na escolinha do Professor Raimundo. Eu não poderia deixar de citá-lo aqui nesse vídeo, né, porque por mais que a galera não acompanhasse dublagem, não acompanha até hoje, a galera sabe quem é o Orlando Drummond através do Seu Peru, né, que acho que é o papel mais notório que ele já fez. E recentemente, quando teve o remake da escolinha, eles fizeram uma homenagem muito legal pra ele lá, perto do centenário dele, que foi ao ar dentro desse programa, né, nesse formato novo da escolinha do Professor Raimundo. E hoje eu resolvi acabar o vídeo com um trecho dessa participação dele, porque eu já falei aqui no vídeo, vou bater o pé novamente, eu acho muito importante que as homenagens ocorram enquanto as pessoas estão vivas. Então é muito legal a gente ver a emoção dele e como ele foi recebido ali pelos outros atores e a emoção que foi esse episódio especial. Então eu acabo por aqui o vídeo, se você gostou não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Agora fica aí para você ver um trechinho dessa homenagem que a Globo fez para Orlando Drummond. Não tem preço, não tem preço. Toda vez enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor e muito carinho. Obrigado, obrigado, obrigado.